Bora lá! Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto e sou velho e sou do direito. Hoje nós vamos receber o presidente da seccional do Tatuapé, Dr. Tiago Massicano. E apertaremos o homem até ele pedir não mais, não aguento mais, chega! Vamos lá. Tiago Massicano, da onde você veio, onde você está e para onde você quer chegar? Antônio, é um prazer imenso estar aqui. O Igor também. Prazer São recebê-lo. colegas advogados aqui participando desse encontro maravilhoso. Desde o primeiro momento que ele me convidou, o Antônio, ele falou assim: Mascano, a gente vai lá, não tem intervalo, a gente não faz corte de nada, mas eu falei assim: é assim que eu gosto. Mas eu posso perguntar o que eu quiser. Eu falei: o que você quiser, você pode perguntar. Então, do jeito que ele falou, ele é o velho do direito, que eu não considero, eu considero experiente do direito, né? Eu sou o Thiago, eu sou o novo do direito, o novo da advocacia, o novo da OAB. Estou aqui para auxiliar todos vocês. Qual foi seu caminho, Tiago? Da onde você veio, onde está e para onde vai? Rapaz, eu escolhi o direito, eu tinha 13 anos de idade, Antônio. Minha mãe tomou uma ação trabalhista de uma empregada doméstica que não era registrada, porque ela não queria o desconto do INSS, típico de empregada doméstica no Brasil. E ela colocou na justiça, minha mãe fazia de tudo para ela e aquilo me indignou bastante. Eu quis participar da audiência. Quando eu entrei na audiência, eu entendi que o meu caminho era ser advogado. Então, desde os 13 anos, eu escolhi a advocacia como um estilo de vida e qualidade para minha profissão e aquilo que eu amo fazer desde então. Entrei com 17 anos na faculdade, me formei com 21, fiz aqui na São Judas Tadeu, aqui na Moca. Demorei muito para passar no exame da ordem. Demorei 3 vezes, eu não conseguia. Existe um bloqueio, eu estudava diariamente, 6 horas por dia e não conseguia passar. Tentei ser corretor de imóveis, tentei vender, era recém-casado. Tinha uma dificuldade muito grande, porque eu não vim de família do direito. A sorte que o Igor está tendo hoje, dessa geração em geração, ele já pega um caminho andado, já pega um caminho trilhado. Não, o meu caminho foi cheio de pedra, cheio de pedregulho, tive que desbravar. Meu pai é cabeleireiro, minha mãe vende roupa. Eu fui do primeiro da família de gerações a se formar num curso superior e tudo que eu conquistei até hoje foi com a advocacia. E faltando alguns meses, ano passava, eu não entendia e eu sentia que aquilo era a minha profissão, aquela era a minha meta de vida. E um dia eu estudando, chegou lá e me perguntaram, me ligaram e falaram assim: Mascano, tem um casal que foram presos agora, e esse casal foi preso e eles passaram uma picanha sem passar no leitor, e quando foram no supermercado na saída, acusou, apitou, o segurança prendeu em flagrante por causa de um pedaço de picanha, eles estão presos agora no CDP. Eu não sei o que eu faço. Eu falei: mas eu não sou advogado. Ele falou: não, mas eu senti de ligar para você, eu senti que Deus falou comigo que eu tinha que ajudar. Eu falei: tá bom, vou fazer um propósito. Eu tinha carteira de estagiário, eu vou lá, se me perguntar se eu sou advogado, eu falar que eu não sou. Então eu fui lá no dia da delegacia, numa cidade que eu não conhecia, só conhecia esse amigo meu. E quando eu entrei, eu disse que meu pai sempre me ensinou a parte muito, eu sou muito religioso, né? Entrei em nome do Senhor Jesus e eu senti que alguma coisa diferente ia acontecer. Eu tava de terno, gravata, pastinha e a carteira de estagiário, aquela azul, né? Aquela carteira de estagiário. E o delegado me olhou e falou assim: doutor, você por aqui, me dá um abraço. Nunca tinha visto aquele delegado na minha vida. Me cumprimentou, me ofereceu café. Aí eu contei do caso, ele explicou. E ele falou assim pra mim: doutor, o flagrante foi lavrado e o auto já tá, os autos que eram físicos já está no juiz. Falei: tá bom, vou lá conversar com ele. Mesma coisa. Fui conversar com o juiz. Quando eu entrei no gabinete, o juiz falou, levantou, era uma mesa de módico, o Fórum de Jundiaí, aquele antigão, né? Falou: doutor, você por aqui, me dá um abraço. Nunca tinha visto aquele homem. E ele me abraçou, me cumprimentou. Falei do caso. Ele falou: doutor, já tá com o promotor para a cota ministerial. Aí ele falou assim pra mim: vai conversar com o promotor. Chegou com o promotor. E quando eu fui conversar com o promotor falou assim: doutor, não precisa falar nada pra mim. O delegado me ligou e o juiz já me ligou que você passou lá. Eu tô dando um parecer favorável, a gente tá dando alvará de soltura pra sua cliente. No mesmo dia ele saiu. Ninguém me perguntou se eu era advogado.
Ninguém me perguntou da carteira. Porque ser advogado, Antônio, não é a carteira. O ser advogado nasce daqui de dentro. E eu saiu aquelas pessoas com alvará de soltura, e no outro mês eu fui prestar o exame e passei. E quando o Durso me chamou pelo meu nome, eu senti que aquela carteira não é nada se a gente não tiver alguém na nossa frente. Então, eu levo como um estilo de vida e uma profissão da minha vida ser advogado, e é isso que eu vou fazer até o final da minha vida. Então vamos lá. Pessoal, como de praxe, o que eu vou fazer? Eu vou orientar vocês a seguir nosso bate-papo sempre com a Constituição Federal. Não dou artigo, procure, comece a procurar, comece a se interessar. Tudo na vida é direito. Contou, ouviu uma música. Ai, que saudade que eu tenho. Saudade? Será que morreu? Se morreu, é inventário, é arrolamento? Pode ser cartorário, tem que ser judicial. Tudo na vida tem que linkar o direito. Mas eu vou ficar louco, eu vou ficar viciado. É isso aí. Aí Vicie-se tem em direito. interdição. Tudo você pode linkar. Então, Constituição Federal, Estatuto da OAB, o que nós vamos hoje precisar para tratar. Agora, vocês percebam que, apesar de eu fiz, né, procedimentos bifásicos de júri, e ele é liso. Eu perguntei, de onde você veio? Para onde está e para onde vai? Ele não responde. Ele contou de onde veio, não me falou aonde está e o que ele pretende. Então eu vou insistir. Vamos lá. Então, eu hoje o meu escritório, eu estou com um escritório de 17 anos, eu pretendo continuar como advogado. E dentro da instituição Ordem, há 3 anos atrás eu recebi um convite, e esse convite, ele faltando um mês para uma eleição, nunca tinha pretensão nenhuma de ser presidente, Antônio. Nunca imaginei na minha vida. A gente sempre tem uma certa distância, às vezes, da OAB, né? Eu, com 17 anos, para falar a verdade, eu nunca tinha pisado na OAB Tatuapé. Nunca. E eu percebo que as pessoas faziam carreira nesses tipo de instituição. E a ideia de quando eu entrei foi para quebrar esse paradigma. E aí eu vou falar, infelizmente, eu não apoio isso não. Eu acho que na vida tudo tem que ter o revezamento, tem que ter remexer a terra para dar condições de cultivo. Esse negócio de o cara entrar, tá? Sabe? E eu fico bravo com isso. Eu sou da comissão de não sei o quê. Eu fui. Meu, eu não quero saber de onde você é, o que você faz. Não me interessa. Detesto carteirada. Detesto carteirada. Então, isso eu sou extremamente bravo com esse tipo de coisa. Tem pessoas que entram simplesmente para autopromoção. O cara acha que vai, que é que nem a pessoa fazer parte de uma instituição privada tipo Rotary, tipo maçonaria. O cara entra não pensando em ajudar, pensando em fazer um trabalho de ajuda à instituição, no nosso caso, a classe, e simplesmente ter uma carteira, ter uma credencial, que para mim, vocês sabem como é que eu sou. Eu estou andando. Vocês sabem como é que eu sou. Para mim, não adianta o cara. Eu sou isso, problema seu. Sabe com quem você está falando? Isso é tempo do meu pai. Não sei e também não quero saber. E o cara que pergunta, sabe com quem você está falando? Para mim tem Alzheimer. Porque ele não sabe quem é. Então ele pergunta, você sabe quem eu sou? É Alzheimer, só pode ser. Para isso tem aqui, o Igor, tem uma pergunta para o Macicano. Vamos lá. Fala, Igor. Primeiramente, eu achei muito legal essa ligação que o senhor tem com a religião. E um outro ponto que me chamou a atenção nessa foi a dificuldade que o senhor teve, que o doutor teve para passar no exame da ordem. A gente sabe que é um caminho para muitos, encontra muita Acho dificuldade que para todos. Né? Para todos. e acaba interferindo muito no psicológico da pessoa. Então, acho que Sim. muita gente acaba sofrendo com isso, mas
não temos muita noção da dificuldade que é realmente isso. E Sim, às vezes, sim. pessoal, não é falta de estudo. Realmente, A pessoa a sabe. pessoa chega num nível de nervosismo. É que depende só dele, né? Trava. Depende só dele e da caneta. E aquele psicológico de uma. É que hoje tá muito. Eu digo tá mais discutível você e menos pressão. Mas continua uma pressão muito forte. Na nossa época, Antônio, você tinha que se formar. Agora começa a partir do quarto, quinto ano da faculdade, você já consegue prestar o exame. Então ele tira e você tem a repescagem, que é a segunda fase, e 2 vezes se você errar a peça. Na nossa, errou a peça, acabou, começa tudo de novo. Então, assim, ele tá mais dinâmico, mas ele continua muito psicológico. Na minha Tinha oral. tinha oral. Quando você chegava no final, ainda ia pro oral. Mas eu quero que você fale Qual projeto vocês têm para os novos advogados? Você e a OAB. Ó, Igor, quando eu entrei na faculdade, o jovem se distanciou da ordem. Essa é a verdade. Vamos fazer um número? Eu vou te explicar exatamente, porque tudo que se explica tem que ser por histórico. Certo. Não adianta a gente pegar o momento agora atual e entender o que é a ordem. A gente precisa contextualizar o que significa a ordem. A ordem nasceu em 1930 através de um decreto de Getúlio Vargas. E quando ela foi instituída, Oswaldo Aranha, nós tínhamos poucas universidades, quiçá que foi inaugurada na época de Dom Pedro, com o sistema latifundiário exigindo do Império a vinda de faculdades que eles mandavam os filhos para Coimbra. Então, na prática, era elite. A advocacia era da elite. Quando você falou mesmo, os pais, os avós, eles tinham a cultura do seguinte: meu filho tem que ser ou advogado ou médico ou engenheiro. Não tinha outra situação. A pessoa queria que um do familiar dele fosse doutor. Essa é a elite do que a gente vivia. Não tinha para nós da classe média, que são a maioria da advocacia, ou da classe mais baixa, uma oportunidade de fazer uma faculdade de direito. Era a elite. Então, de 1930 até quando eu recebi a ordem, que foi em 2005, eu recebi a ordem a 249 mil, 250. Demorou 75 anos para a ordem formar 250 mil advogados. 75 anos. Em 18 anos, que é o que a gente está hoje em 2023, 2024, entregamos a carteira 500 mil. Dobrou. Existem 250 mil novos advogados. Mas vulgarizaram o curso de direito? Então, sem entrar no mérito da vulgarização ou da questão de você somente cobrar o valor. O que eu quero dizer é que hoje existe 250 mil advogados. Em 9 anos vai existir mais 250 mil. Mas por que vulgarizaram? Porque, em verdade, não é acaso. Não. A minha OAB é 84 mil, eu me formei em 85. Não é acaso. Mas a pergunta do Igor... A medicina, deixa eu complementar. A medicina, essa era uma elite da elite da elite, porque realmente pagar, hoje é 10 a 12 mil, algumas 17 mil, chegam a... Mas agora abriu faculdade de medicina em várias faculdades. Banalizou? Não. Popularizou. Mesmo assim, quando eu falo popularizou, estou falando em 8 mil reais por mês só de mensalidade. Enquanto direito, nós sabemos que existem cursos de direito por 300, 400 reais. Mas isso seria um problema? É um problema? Eu acho que não é um problema. Ou é uma oportunidade? Eu acho que é uma oportunidade para a sociedade. Hoje a gente está falando, na sua época, de 50 milhões de brasileiros. Hoje a gente está falando de mais de 300 milhões de brasileiros. O crescimento populacional, ele se equipara aos cursos e às oportunidades que as pessoas estão tendo de baixa renda. Eu entreguei a carteira para uma diarista que ganhava R$100 por dia. Ela fazia diária para poder pagar uma faculdade. Eu recebi a carteira, ela recebeu a carteira da minha mão e eu me achei emocionante. Por quê? Porque ela foi moradora de rua, Antônio. Aonde no mundo que existe uma oportunidade de uma pessoa ter uma oportunidade dessa? Aí você vai me falar, mas tem muita faculdade. Concordo com você. Banalizaram, concordo com você. Mas isso não é função da ordem. A função da ordem é nós discutirmos... A função da ordem não é fiscalizar os cursos de direito? A função da ordem não é abrir faculdade de direito. Não é o MEC.
É o MEC. Mas ela não tem nenhum Ela nível não de tem o poder de fiscalização. No Não estatutariamente, a gente faz a promoção do ensino Não jurídico. poder, mas não tem. Isso não é uma questão moral. Você Orientação, tá vendo que de tem alguma curso forma. aí. Pelo amor de Deus. A ordem tá vendo que tem curso que nós sabemos. Eu não sei, pessoal, agora eu não sei se ainda existe, tá? Mas existe. em alguns eu tinha de final de semana. Tem a Tinha gente de final de semana. a Agora, ordem espera um pouquinho. a ordem não tem o poder de fiscalizar pelo estatuto, mas ela tem o poder de recomendar. Então existe faculdades que têm o selo de recomendação da ordem, que O que é cumpre os importante. requisitos mínimos. Pronto, é Mas, uma forma de mas isso, fiscalização. assim, é uma forma, mas não, ela não fecha, ela não abre que nem o MEC. Não, esquece. Entendeu? É uma forma de fiscalização. Sim. Se você chega e fala, esse curso aqui não é recomendável, agora tem que ter peito para falar. Mas Porque mesmo tem assim, muita política. mas assim, recomendar ou não vai mudar, porque o cara vai fazer a faculdade de Direito. Não, tudo bem, mas é problema dele. Então, mas aí ele Agora, vai passar no ter que exame passar da ordem. Por que ele vai passar? Porque ele faz o cursinho e o cursinho ensina o básico para ele se Mas passar. aí ele tá apto? pela Aí sua é a ordem? grande Acabou. questão. É aí que hoje se forma muitos profissionais, mas a qualidade caiu muito. Aí é a grande discussão que começa a função da ordem, Nós Antônio. voltamos e chegamos na minha porta. Não, é qualidade. a função da ordem começa em qualificar melhor os seus profissionais que estão inscritos. Essa é a nossa função. Que nem a magistratura. Eu fiquei sabendo que, magistratura não, minto, Ministério Público. Fiquei sabendo que no último concurso foram aprovados 4%. Não sei se confere isso ou não. 4%. Por quê? Porque não adianta querer ser do Ministério Público. Você vai ter que passar pelas fases do Ministério Público. E antigamente, tinham muito, na minha época, viu, pessoal? Não sei se... Era muito importante, você tinha que ter uma carta de recomendação de alguma autoridade, o que é absurdo. Quer dizer, eu não conheço ninguém. É o que o Mascano falou, a pessoa é não estou usando, para mim é tão importante qualquer profissão, mas é de uma profissão mais humilde, teoricamente, ela não tem contato com nenhuma autoridade para dar um... Isso acabou. Pô, era vexatório. É o famoso sabe com quem está falando. É o cara do Alzheimer. Agora, efetivamente, por que passa 4 e quando a gente passa 22 na ordem, 23, 28%, nossa, você viu como foi? Só passaram 28%. Cara, é o seguinte, no mínimo você tem que ter o mínimo. Eu acho assim, passou 28%, O porque exame... a ordem fez um critério que nós temos que ter de peneira e passaram 28%. O exame da ordem é extremamente necessário hoje para nosso exercício da advocacia. Quem luta pelo fim do exame da ordem, ele não está ciente do que está ocorrendo com os ensinos Ainda jurídicos tem no isso? Brasil. Tem muito, tem uma associação que tem uma DPF ou uma ADIM discutindo a inconstitucionalidade do exame da ordem. Tiveram várias já. Mas ainda tem discussão sobre isso. Você vê o absurdo. Mas respondendo ao Igor, Antônio, o que o jovem tem... É isso que você perguntou, né? Você falou que, na verdade, os advogados novos estão se afastando da OAB. Sim. O que os jovens têm para entrar dentro da instituição. E é exatamente o que eu vim fazer. É o meu objetivo. É trazer novamente o jovem para a realidade do que eles vivem. É para onde você vai. Agora ele chegou. Para dentro da nossa instituição. Eu acho que a nossa instituição, ela é uma instituição antiga que deve ser valorizada o seu histórico, a sua história, os anos de conquistas do que teve desde a Constituinte. Todas as constituintes foram através da nossa casa, todos os impeachments foram através da nossa casa. A nossa casa tem uma representatividade no Congresso, perante todos os congressistas. A gente teve vários presidentes advogados. Então, assim, é uma instituição muito forte. Hoje é a maior instituição do Brasil em termos financeiros e em termos de político-econômico. A gente tem representatividade em todas as áreas. E isso, para nós, é muito importante. Só que o jovem ele precisa se conectar com isso. E se conectar é tirar o passado, a gente valorizar, mas olhar para frente. A ordem precisa olhar para frente, Antônio. Porque se a gente fazer a velha política, o jovem não vai se identificar com a gente. Eu não me identificava. Quanto mais o jovem que está chegando, ele olhar e falar assim, isso aqui não é para mim. Eu vou pagar anuidade.
Por quê? Era uma instituição que era fechada, ele não tinha oportunidade de voz, ele não tinha oportunidade de fala, ele ia entregar uma comissão, tinha que passar por um requisito, que era aquele grupo fechado, ele tinha uma representatividade, ele queria se manifestar sobre algo, não poderia, tinha ideias, não podia, e ele queria um dia representar a instituição, ele não ia poder, porque ele tem que entrar numa fila que era interminável, e as pode pessoas se como? derrubavam. Hã? E como ele pode, hoje em dia? Hoje, simplesmente ele tem a voz. Hoje, para ele integrar em qualquer comissão, não existe nenhum requisito mínimo. Ele precisa ter só vontade de querer trabalhar. Mas existe amizade, mas não adianta falar E o que que eu não. ganharia com essa entrando nessa É comissão? tudo. Então, vamos lá. Uma instituição, o sistema ordem. O que é a ordem? A ordem não é o Tiago. A ordem não é o Antônio. A ordem somos nós. Lá, alguns prédios são próprios. Para onde fica o CNPJ? Para os associados, para você que é inscrito. Você faz parte da ordem. E para você participar da ordem, você tem que conviver, você tem que frequentar, você tem que participar. E participar não é simplesmente levantar lá e falar. Participar é você estar nos eventos, você estar nas discussões jurídicas de determinados assuntos, você participar de uma cartilha, você ter essa representatividade. Eu acredito o seguinte, que nós somos uma classe de profissionais extremamente qualificados que tem um poder muito grande. E às vezes a gente não sabe. A gente não sabe utilizar, Antônio, mas a gente não adianta... Assim, muita gente vem e fala, eu falava. A ordem não faz nada para mim. A ordem eu só lembro quando ela vem com a anuidade em janeiro para me pagar. Só que quando eu fui candidato, eu entendi que, na verdade, se eu não levantar da cadeira e mexer, é que nem a gente fala sobre político. Os políticos é sempre o mesmo. Pô, mas você tem o voto a cada 4 anos para decidir. Por que você não faz diferente? Porque você não faz esse direito dessa voz. Não adianta nada a gente ficar sentado e reclamar. E é isso que eu entendi. O jovem precisa levantar e falar assim, não, a ordem hoje é nós. Somos nós aqui hoje. O jovem daqui 9 anos vai ser 2 vezes mais do que a gente recebeu a carteira. Ou seja... Hoje a ordem são deles, é nossa já. E as pessoas que têm mais experiência precisam entender que existe uma nova evolução com relação a isso. Foi instituído agora em 2021 um provimento do Conselho Federal que permitiu o marketing jurídico. Que até então, para pessoas com os mais antigos, falavam, não, isso aí é mercantilizar, advocacia, bababá. Sobre marketing jurídico vai entrar a questão que E o marketing jurídico. Ele usou o termo. Pessoal, presta atenção. Eu, desde Vamos que lá. era garoto na advocacia, eu sempre achei que o advogado devia ter chance de ter um convênio jurídico. A população teria que ter um convênio jurídico. Aí vinha a ordem e falava, porque eu cheguei a montar e fui repreendido. Não, mas isso é mercantilização da advocacia. Quer dizer que a vida na medicina não é mercantilização. O cara mexer com a vida não é mercantil, porque ele tem convênio. Agora, a advocacia da população fala, olha, está aqui o convênio, para você, se tiver alguma dúvida, você procura aqui os advogados do livrinho e pode ir lá tirar a sua dúvida. Não assine o contrato sem saber, porque depois você vai ter que ir lá discutir, fazer, mas você assinou, ou senão você vai ter que alegar hipossuficiência, um monte de bobagem. Que, em verdade, é que nem... É muito fácil, tem colegas nossos que fazem o seguinte, eu chego lá e... porque tá errado aqui o Código de Defesa do Consumidor, eu sou mestre em Direito Político e Econômico e com vertente em consumidor. Resultado, é muito simples. Se o cara é deputado federal, se o cara ele chegar, a empresa respeita. Quando ele chama a polícia, vem na hora. Agora eu lá, sabe o que é? É que tem aqui um produto vencido, dá para o senhor comparecer aqui no mercado para dar o flagrante? O cara fala assim, polícia militar, tal, ou polícia, até logo, tchau, pum, vai comparecer? Não vai, vamos ser sinceros. Não vai, é bonito na televisão. Mas não vai. O advogado, o poder dele está sendo tolhido e às vezes, nós somos... vou entrar com esse papo que o Maci vai te explicar. No meu ponto de vista,
tudo que é feito para o advogado é entre paredes. Você vê, desagravo. O cara foi ofendido, o cara foi humilhado. Aí vem o desagravo. Quem tá lá? Tá o pai, a mãe, o tio dele, tá numa sala. Que isso? O cara foi humilhado, pô. Numa sala de audiência, num tribunal. Tem que ter a coisa solene. Tem que fazer o edital, tem que buscar, tem que publicar. Não pode ser assim. Você é advogado só para brigar pelos outros? Quando acontece com você, como é que é? Outro dia na televisão teve um colega nosso defendendo uma colega que o juiz falou para ela parar de gravar a audiência porque ela seria presa em flagrante e seria comunicada ao OAB. Ele foi lá e falou, mas presa por quê? O artigo tal do CPP diz que pode. Ela vai ser presa por estar seguindo a legislação? E a OAB, a representação, para quê? Agora, infelizmente, você faz... Isso é opinião pessoal. Você faz uma representação contra uma pessoa no órgão de classe, os caras, tá bom, traz aqui. Tá. Contra o advogado, parece que os caras viram, eles querem porque querem punir o cara. Principalmente se é vindo de uma, aspas, autoridade. E não é assim, eu já fiz várias representações. Nenhuma seguiu. O funcionário é muito bom, ele está comigo há muitos anos, parabéns, tal. Por quê? Porque eu cheguei no balcão, na época era balcão, tá, pessoal? Cheguei no balcão, por favor, você pode me atender? O que o senhor quer? Eu preciso aqui de esclarecimento. Mas o senhor peticiona. Não, que o senhor não é escrivão. Eu preciso que o senhor compareça para me explicar. Mas o senhor peticiona. E depois, quando eu representei, falava, não, o escrivão é muito... Ele estava... o advogado foi arrogante, gritou todos os pares dele. Gente, não vamos pintar a história da Calechinha, porque para Disney eu fui 22 vezes, conheço tudo lá. Mas sim, eu quero saber por que até hoje nós não temos... Porque o convênio jurídico dá a oportunidade de você ter... Tem gente que não tem cliente, não tem como começar. O cara se forma em medicina, ele ganha R$ 1.500 por plantão. Logo se formou. O advogado não tem para onde ir. Isso é uma dificuldade hoje então da nós nossa precisamos. Por que não? Por que não convênio? Não, eu acho legal saber se ele concorda com o convênio. Não, mas tô falando isso aí porque agora ele vai largar lá em cima de mim. Eu espeto e ele devolve na mesma... Bem, eu entendo que a advocacia ela deixou hoje de ser o cartão, né? Primeira vez que eu recebi os honorários, eu imprimi 5.000 cartões, Igor. Então eu passava em tudo quanto é lugar, falava, sou advogado, fica com meu cartão. Você sabe que eu aprendi com meu pai o seguinte, falou bom dia, Exatamente. cartão. Falou telão, Não, cartão. eu fazia. E até hoje eu uso o cartão. Eu uso também, mas hoje as pessoas não gostam de cartão, né? Então eu percebo que... Eu pego o celular e conecto, né? Mas o cartão, ele era muito utilizado porque era o que a gente tinha na época de subterfúgio. Eu imprimi 5.000 cartão, fica com o meu cartão. Não, mas eu já tenho 3, fica com mais um. Vai que você precisa. E hoje não é mais assim. Hoje as pessoas consultam as pessoas pelas redes sociais. Mas no interior ainda tem muito, é importante o cartão. Não. Tô falando São Paulo, capital. Não, mas Antônio, eu tô frequentando bastante o interior, tá? Eu tô vendo as suas visitas e por isso que eu quero saber para onde vai, que ele não falou. Ele vai ser presidente da OAB. Não vou. Eu quero... Não vou, porque a palavra tem força. Você tem condições de ser. Você falou que o jovem advogado veio para assumir, batalhar e conquistar. Sim. Então que você prossiga. Se for para ficar no Tatuapé e parar por aí, apesar de ser importantíssimo, não é a minha intenção. A minha intenção é ter o senhor como cabeça da OAB. Vamos mexer essa terra. É verdade, eu não estou brincando, não. Você sabe que eu não passo pano para ninguém. Sim, eu sei Você disso. me conhece. Por isso que eu vim. E o que acontece é que o marketing jurídico hoje ele mudou muito o sistema de representatividade do advogado. Hoje os advogados estão nas redes sociais. Então hoje a gente tem um advogado aqui do Tatuapé que ele é referência no Brasil de direito consumidor com mais de 7 milhões de seguidores. E é um advogado.
e está exercendo o seu marketing jurídico dentro dos limites da profissão. Eu entendo que a representatividade hoje do advogado, ela está nas mídias sociais, isso vai ser uma tendência hoje do mundo, o mundo inteiro vai seguir isso. A advocacia precisa acompanhar essa E tendência. o convênio, Moacir? O convênio, eu precisava ver, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu acho interessante. Eu não acho uma coisa muito ruim. Precisa ver o entendimento, porque a gente hoje fica muito vinculado aos provimentos do Conselho Nacional, né? Então, o que o Conselho Nacional faz de provimento, por exemplo, o marketing jurídico foi somente através do Conselho Nacional. Tinha decisões do TED que proibia. Sim. Tinha decisões do TED que proibia site. Tem o cor. Gente, cor. Não pode ser mais, na minha época, não podia ser mais de 2 cores. Hoje melhorou um pouquinho. Levando-se em consideração que tudo tem. Fala, mas é porque não se admitia a publicidade, porque os grandes escritórios têm poder financeiro muito maior do que o pequeno advogado. Gente, tem espaço para todo mundo, cada um tem seu público, não adianta. Sim. O doutor Chalita falava uma coisa que eu concordo, infelizmente, com quem tive a honra de conviver 3 anos, ele falava o seguinte: a advocacia é 10% de conhecimento técnico e 90% de conhecimento social. É assim? Infelizmente é. Porque se você convive num nível social altíssimo, seus clientes, digamos que eu cobre R$1 para fazer uma separação, o cara do Bambambam cobra R$250 para fazer a mesma separação. Por quê? São níveis diferentes. E tem alguém que vai cobrar 30 centavos. O espaço de cada um é onde ele convive. Fala, mas o cara não tem competência, ele contrata. Sim. Ele tem eu contrato um bambambam. Você entendeu? Esse é o grande problema. Então, isso não é desculpa. É. O que eu falo, isso é minha briga desde 85. Tudo tinha um convênio médico. Eu nunca tinha E eu ouvido queria- falar eu sobre queria convênio ter um jurídico. convênio jurídico. É um tema bem interessante a Nós ser temos discutido, viu? convênio odontológico. Sim, Nós temos seguro viagem. Nós temos convênio médico. Agora, o cara precisa consultar um advogado, ele chega lá, tudo bem, o senhor cobra consulta? É. Médico, você entrou lá, você primeiro acerta. Mas tem casos que no escritório, eu falo, eu não deixo ninguém na porta. Sabe? Eu não humilho ninguém, porque meu pai veio de caminhão da Bahia. Então, eu tento humanizar. Claro, eu não posso fazer isso que eu vivo da minha profissão. Não posso fazer isso sistematicamente, mas eu não deixo ninguém na porta. Entra, o que eu posso orientar, oriento. E aí toca a vida. Então, precisava, a empresa dela não dá um convênio, ela dá o convênio para o funcionário. Então, olha, eu estou alugando uma casa, o cara pediu para assinar um contrato, e o contrato de lá umas cláusulas que eu não sei nem o que é, doutor. Vamos analisar. Mas daí, o convênio te paga R$50. Mas isso aí é miséria. Miséria para quem ganhar muito é miséria, para quem ganhar pouco é ótimo. 10 são 500, 100 são 5 mil. E assim vai. E você presta um serviço para a população. Mas se dá uma olhada nesse tema, tá? tá bom. Dá uma olhada Pra nesse mim é a tema. primeira vez que eu ouço, mas eu acho bem interessante. Eu gosto de novidade. Falou em novidade, lá na OAB Tatuapé, a gente já lançou a primeira OAB do Brasil no metaverso, já tem advogado fechando contrato de honorários, recebendo em Bitcoin dentro do metaverso na OAB. Olha só como o mundo mudou. Nós temos hoje lá um café todo temático voltado para advocacia, para você ter convivência, você não precisa frequentar as cafeterias para atender cliente, tem muita dificuldade, viu, Antônio? Tem advogado que não tem mais escritório com a pandemia. Ele não tem onde atender cliente. Tinha advogado atendendo cliente no McDonald's. Aí sabe o que acontecia? Você chegava lá no McDonald's, vamos se encontrar na praça de alimentação do shopping. Aí se encontrava na praça de alimentação, quanto você vai cobrar, doutor? 3 mil? Pô, doutor, melhora pra mim. Porque ele não vê estrutura, ele não vê qualidade. Ele tá ali, ele vai chorar o preço, porque ele vê isso no advogado. E aí, nós implantamos dentro da OAB Tatuapé salas de coworking, com toda a infraestrutura para o advogado atender. Então, ele atende hoje dentro da própria instituição dele e gera credibilidade. Os honorários não são discutidos e gera
gera Ainda que qualidade no. Ainda Não, que seja, mas mas- são discutidos no âmbito profissional. no âmbito dentro profissional, do ambiente profissional. mas não pela Agora, estrutura você- que Não, tem eu não oferecida, sabia né? disso. Você imagina o cara tá no McDonald's, pô, dando consulta. Mas acontece muito, hein? Cheeseburger, sai o Mac fritas, oh, gelado ou sem gelo. É, O cara fala, mas doutor, eu vou alugar um McDonald's. O cara, não vou alugar, não vou alugar McDonald's nenhum. Quer dizer, eu nem sabia que acontecia esse tipo de coisa. acontece muito, Mas, muito. Cano, eu vi uma matéria que você, juntamente com a AB, tá implementando cada vez mais essa parte tecnológica. Sim. E ele é atrevido, dá licença, ele é atrevido, porque ele te chamou de Massicano e de você, já é a terceira vez. Mas Perdão, eu- tô perdão, esperando doutor. ele Ó, corrigir, viu? Se Doutor, falar eu- doutor, eu me. Ó, Doutor, Antônio, pode me chamar de Márcio, Massicano, Thiago. Eu até prefiro, sabe por quê? Ó, por exemplo, eu tô aqui, hoje eu fui no Dia das Mulheres, fui de camisa polo. Aí todo mundo de terno e gravata fala assim, meu, mas você veio de camisa? Eu falei, Eu ia é o falar que eu isso. sou, Eu fiz é o um que eu livro. sou, eu não uso gravata. Eu escrevi um livrinho no ano de 2000, chama Advogado para Advogados e Acadêmicos Iniciantes. Está esgotado, um compêndiozinho, em que eu falava exatamente isso. Como agir em certos lugares, que eu não gostava de terno, não gostava de ser chamado de doutor, não gostava, não gosto, não sou chamado de doutor, porque, sabe, afasta a pessoa. Ela já, doutor, parece meu, seguinte, nós somos iguais. A pessoa não gosta de mim na advocacia. Por quê? Ontem ainda nos recebemos, fui indicado por um caso em Itu, e a pessoa me mandou a gravação dizendo assim, olha, doutor, o que falaram aqui, mas com tanto advogado em Itu, você foi contratar esse encrenqueiro em São Paulo? Então, efetivamente, o Mascano sabe. Eu sou um cara que eu apoio a molecada. Não por meu filho se formou agora, mas eu apoio sempre. Eu não gosto, que às vezes falta, que nem agora eu vi que vai ter uma palestra do Tartucci. Sim, sobre o novo Código Civil Isso, que está Tartucci sendo. É a família, maravilhosa. Eu não vejo mais expoentes lecionando ou dando curso. Ah, mas os jovens não têm capacidade? Pessoal, tem capacidade. Lógico que tem, mas nada de você ter uma pessoa que, além da legislação, já vivenciou. O que eu falava de magistratura, como é que o cara vai ser juiz de família se ele não é casado e não tem filho? É uma visão arcaica? Sim, mas é o seguinte, o cara sabe no emocional o que é passar uma noite em claro, o que é trocar uma fralda, o que é ser humilhado na frente do marido ou da mulher com a criança vendo, a experiência de vida, isso agrega. O direito nada mais é, as legislações, do que regra de conduta social. Tá, mas nosso país não tem o âmago da Inglaterra, por usos e costumes. Não tem. Direito constitucionário. Mas vai se adequando. Se alguém falasse, se eu falasse, e falava, se eu falasse, porque fui diretor de teatro e convivia no meio, que homem com homem ia casar, mulher com mulher ia casar na minha época de faculdade, eu era expulso. A verdade é essa. Se eu falasse que eu ia gerar um filho no ventre de outro, e depois a pessoa, quando tivesse filho, iria me entregar, desde que ela não estivesse cobrando, eu era tido como louco. Você tá louco? Olha o que você tá falando. Casamento de homem com mulher. Mulher com mulher. Onde você tá tirando essa ideia? Só que a vida evoluiu. Então, assim, o que eu quero e brigo bastante por vocês é efetivamente dar qualidade. Nós precisamos de qualidade, porque, sinceramente, eu já fui em várias palestras da OAB que eu saí no meio. Porque eu estava mais para ensinar do que para ouvir alguma coisa. E eu adoro ouvir. A gente tem lá. A sua pergunta é. Sobre a implementação da tecnologia que você tem feito. A tecnologia ela é um avanço importantíssimo hoje na vida do advogado, né? A gente tem as inteligências artificiais, a gente tem o ChatGPT, a gente tem várias ferramentas hoje que
se tornam necessárias para o advogado aprender. Para mim é uma dificuldade muito grande. Eu vim da época que fazia o recorte da ASP e ia na publicação fazer balcão para fazer carga rápida, ou o cartorário falava que era prazo incomum, não deixava fazer carga, eu escrevia à mão o despacho do juiz. Eu sou dessa época. Eu sou exatamente da época da transição do físico para o digital. O jovem que está chegando hoje é 100% digital. As crianças já nascem com isso aqui na mão. Sim. Já aprendem isso. Eu fiz acesso a computadores para aprender. As crianças já vivem isso. E essa criança daqui 10, 15 anos vai ser o novo advogado, vai ser as novas partes, as provas são digitais, tudo é tecnológico hoje. Então, se o advogado não se adaptar a toda essa tecnologia, ele vai ficar para trás. É fato. Mas a gente tem uma profissão que é uma profissão de vanguarda. É uma profissão que gosta do novo, mas tem a questão dos mais experientes, realmente, e eu concordo. Juristas, renomados advogados, como o Tartucci hoje, que está aí, tem Ives Granda Martins, tem ótimos juristas no nosso meio, mas que eles precisam entender hoje que existe uma nova sociedade, e essa nova sociedade está gritando e está crescendo exponencialmente muito rápido. Se a advocacia não acompanhar, a gente vai ter um hiato aqui no meio muito grande. O advogado não vai conseguir. O jovem ele precisa acompanhar com essas tecnologias. Tem cursos, a gente está fazendo lá, Antônio, cursos de oficina. Então tem cursos de Visoló, implantando já dentro da nossa subseção. Tem cursos sobre marketing jurídico, assuntos e temas que o jovem advogado não aprendeu na faculdade, porque na faculdade ele aprendeu Maria Helena Diniz, Rubens Enquião, a doutrina e o conceito. A vida prática de colocar no dia a dia, ele tem a sorte de ter você. Se ele fosse montar um escritório sozinho, do zero, ele ia entender que a sociedade que ele vive hoje não é compatível com tudo que ele aprendeu na faculdade. Mas se ele tivesse um convênio, ele conseguiria. Então, voltou pro convênio, mas eu preciso entender o que é convênio, mas eu acho interessante. Se ele tivesse, eu acho que a gente minha precisa. Filha, quando se formou médico. No outro dia ela estava de plantão, ganhando R$ 1.500, R$ 7.500 na semana. Dá para se manter? Sim. É que assim, hoje, o que a gente tem hoje, a gente precisa acordar para essa realidade, né? Que nem inteligência artificial. Você sabe que teve magistrado dando sentença e sendo punido pelo tribunal. Sim. Porque o cara simplesmente, de vez em... Isso é análise do caso, isso é... Gente, tem fatos subjetivos que é a análise do ser humano. Não tem como você querer transferir. E tem advogado fazendo petição por inteligência artificial. Calma lá. Daqui a pouco você vai simplesmente botar os dados numa máquina e ver o que dá. A questão é que, bem usada, pode ser um grande aliado. Eu entendo, assim, respeito essa é a sua opinião, mas eu tenho a opinião já do Igor. A ferramenta bem utilizada, ela é uma ferramenta poderosíssima que pode ser utilizada em favor do advogado. Se a gente tampar o olho e falar, não, o ChatGPT, o juiz, ele usou de forma errada, ele usou de forma sem os comandos necessários. Tem prompt de comando para você delegar uma função do ChatGPT. A gente tem uma ferramenta lá, que hoje é a paga do ChatGPT, que você coloca a petição inicial, Antônio, olha só, você coloca a petição inicial e fala assim, me dê as ferramentas no caso do requerido com possíveis defesa para contestação. Ele dá os pontos. Aí o advogado pega, analisa e fala, realmente, isso tá certo, isso aqui tem que revisar, isso aqui não corresponde. Ele tem que analisar. Eu respeito, mas o juiz, ele contratou uma pessoa especializada para fazer para ele a adequação. Só que o tribunal falou, meu querido, é que nem o Maci tá falando, eu vou só fazer o contraponto. Claro. Tudo que a tese tem que ter antítese, tá? Senão ela não funciona. Tese única não funciona, não existe. Então você faz o seguinte, que nem se diz, pô, mas pera um pouquinho. Você põe lá e vem o cara, não, se ele for para uma comarca de interior e não tiver o celular, não sabe fazer uma petição. Que eu já vi. Eu sou da época de máquina de escrever, não sou da época de computador. E fui me adequando até chegar no computador. Hoje eu tenho escritório com mídia, nós estamos fazendo aqui a modernidade. Só que tem um detalhe, gente. Precisa saber trabalhar. É que nem o médico chegar
e falar, olha, a cirurgia hoje é por robótica. Tá, chega no hospital, o cara tá passando mal. Cadê o robô? Não tem. Que foi? Transfere. Por quê? Porque eu não sei, isso é uma mágica, eu vou abrir o cara lá. O cara vai morrer. Precisa aprender a trabalhar. E aí você usa Mas a ferramenta... as suas atividades. Só para a gente contextualizar o que a gente vem falando aqui sobre a ferramenta. Ela existe prompt de comandos e uma forma correta de se trabalhar. Não adianta nada você não ter o conhecimento jurídico e falar e fazer perguntas para ela que é totalmente desconexa daquilo que vai ter de resposta, porque vai sair uma resposta nada a ver. Se eu não entender sobre locação e não entender o que é locatário, o que é renovatória, o que é luvas, o que é o inquilinato, se eu fizer qualquer pergunta de locação, ela vai me dar uma resposta totalmente diversa daquilo que a própria lei determina. Então, o que a ferramenta é importante é que você precisa aprender a utilizar ela. É a mesma coisa que uma arma. Uma arma, quando você compra, você serve para se defender, serve para assaltar, serve para sua segurança ou serve para ficar de enfeite. O que vai determinar a arma na tua mão? É a tua conduta, é quem você realmente é. O que é a ferramenta hoje para a advocacia, que são as inteligência artificial, é o que você vai fazer com ela. Não é simplesmente, não, a gente... estão dizendo, né? Isso aqui vai acabar com a advocacia. Desculpa, eu respeito, mas não concordo. Eu acho que essa ferramenta ela veio para auxiliar e ajudar a advocacia. Então, não adianta a gente falar que não vai fazer, porque o jovem como o Igor, ou os advogados que estão chegando, que estão se formando daqui 4, 5 anos, Antônio, que está aqui já na porta, vão mexer com isso, com desenvoltura, e nós vamos ficar para trás. Aí é como se hoje a gente pegasse e falasse assim, não, eu vou voltar para a máquina de escrever, porque na máquina de escrever eu digito as teclas e eu consigo memorizar melhor e eu sou mais objetivo na máquina de escrever. Você vai conseguir advogar? Não vai. Você não vai advogar. Se a gente fizer isso, a gente tá falando assim, vamos fazer máquina de escrever, Massicano? Porque máquina de escrever faz a gente aprender e ler o livro. Eu gosto de ler o livro. Só que é o seguinte, hoje existe um indexador que você coloca dentro de uma ferramenta da inteligência artificial que puxa todas as doutrinas aonde está o seu questionamento, simplesmente digitando uma frase. E para você achar no Rubens Requião sobre direito e título de crédito, você demora 3 horas. O cara em 10, 15 minutos... Ele utilizou um exemplo, nada, né, sem nenhum tipo de crítica ao iminente Rubens Requião. Não, de forma nenhuma. Eu aprendi com o Rubens Requião. O que eu quero dizer é que é um livro desse tamanho, gigante, que eu tenho que ficar folheando, tentando achar que demoro 2 horas para fazer, e um rapaz com 5 minutos pesquisa todo aquele livro e acha as respostas simplesmente por um indexador. Isso eu acho fantástico. Então, assim, isso é inteligência artificial. Então, assim, não é que a pessoa vai pegar aquilo e só vai fazer inteligência artificial fazendo petição, porque não é esse o objetivo. Tem que analisar o caso. E eu acho que se a gente fechar os olhos para isso, Antônio, nós vamos ficar para trás. Não, perfeito. Sua exposição, ela deixa clara a necessidade. O que eu falo é o seguinte, eu sou um cara que utilizo, mas eu utilizo, eu sempre falo para ele, não vicie no Google, o que é isso? Pô, procure definições. Com parcimônia, né? Vai junto ao Supremo, vai junto ao Superior, comecem sempre pelo máximo. Não adianta procurar jurisprudência ou decisões isso é dica, em tribunais regionais ou tribunais estaduais, se esse tema lá na frente o Supremo derruba. Você vai ganhar aqui por birra e vai estourar lá. Então comece lá. Mas pesquise. Não ponha lá e acredite na primeira que vem. Sim. Você sabe que tem muita bobagem. Sim. Pesquisar no Wikipédia, né? Vai no Wikipédia. Wikipédia é opinião. É opinião. Não tem como tem você nada definir, né? Opinião. A minha opinião e a do Maci, elas parecem divergir, não divergem, elas convergem, mas digamos que fosse um debate, vão ter as duas. E aí você vai escolher a que melhor enquadra. Sim. Só que isso pode não ser aceito. Sim. Tem que ser usado mais de forma complementativa. Aí eu acho perfeito. Eu acho que usado com
com as ferramentas certas, com os termos certos, você dominar uma máquina, eu acho que é importantíssimo, né? Você conhecer todos os recursos possíveis, porque aí você explora do máximo dentro daquilo que você tem de necessidade. Nossa, eu Isso. vou precisar explorar um pouquinho mais o Maci Ah, e nós vamos para parte 2. parte 2. Antes vamos encerrar isso aqui, do seguinte, vocês sabem da minha admiração, todas as minhas peças antes têm uma poesia, todas as minhas peças têm um causo referente. Por quê? O que chama a atenção do juiz é diferente. Você entendeu? O cara olha, mas que é isso? Já tive vários, de chamarem colegas do meu escritório e falar, que é esse advogado? Já tive publicado no Jornal do Direito poesias que eu fazia explicando o caso. Eu faço a poesia vinculada ao caso. E um dos grandes inspiradores era Rolando Boldrin. E então sempre vem um caso dele, né? E esse é um caso de um farmacêutico da antiga, aqueles que o pessoal não vai no médico. Cidade interior, aqueles que ainda não têm inteligência artificial. O cara não procura o médico, ele procura o boticário, que é antigo. E tratou do filho, da mulher, do tio, assim. E o cara, fazendeiro, estava com a garganta inflamada, né? Foi no boticário, chegou lá, Buti, tudo bem? Tudo bem, e o senhor coronel? Que é tudo coronel, né? E o senhor, tudo bom. O que é? Eu tô com a dor aqui na garganta. Falou, abre a bocona aí. O coronel abriu a bocona, ele olhou e falou, ih, tá a camisa inflamada. Tu te dá a injeção, aí fica bom, só que isso era meio dolorida, viu? E o cara falou, não tem problema, vamos lá tomar a injeção. Bom, aí o fazendeiro estava olhando, e ele preparando, e puxa, e enche uma coisa, enche outra, aquela seringa antiga, com a injeção grande, e ele olhando, ele falou, você tem que tomar nas nádegas, é melhor para doer menos. Eu falei, nádega? O que é nádega? Ele falou, na bunda, tem que tomar a injeção, é melhor tomar na bunda. Ele falou, não, vai aqui no braço mesmo. Eu falei, mas é melhor, depois você não vai mexer o braço. Eu falei, prefiro não mexer o braço do que mexer a bunda. Ele falou, não, mas dói menos. Eu falei, tá bom, o cara tirou as calças, aquele bundão branco, e quando tem aquele calçãozão, e o farmacêutico pegou, e ele mirou. A hora que ele mirou, o cara deu uma contraída assim, né? Aí o farmacêutico deu uma risada, né? Ele foi de novo, passou o éter. A hora que ele levantou, o cara. Ele falou: Você tá com medo? Ele falou: Não, a bunda que é veiaca mesmo. Eu sou velho e sou do direito.